Você gosta de figo? Bem, mesmo que você não goste, você vai se surpreender ao conhecer mais dessas fantásticas árvores. No vídeo anterior nós já falamos um pouco sobre as figueiras, e nesse vídeo de hoje nós vamos conhecer a inusitada relação das vespas do figo com as figueiras. Você sabia que todo figo contém ou conteve moscas dentro dele? E que ele não é realmente um fruto, e sim um conjunto de flores? E você sabe por que a Ilha de Barbados recebeu esse nome? Vem conhecer mais sobre esses temas no vídeo de hoje. Eu sou o Jordan e este é o canal Eterna Busca. Sejam muito bem-vindos a este canal que nós falamos muito sobre as árvores e também sobre as diversas plantas e a sua relação com a história, como elas influenciaram a história. E nós falamos também de vários outros temas relacionados à biologia. E se você gosta desses temas, não deixe de se inscrever aqui no canal. Lembrando que este é o segundo vídeo da nossa série de 3 vídeos sobre as figueiras. E o tema desses vídeos foi uma sugestão do inscrito João Vitor, e agradeço muito a ele por essa excelente sugestão, que as figueiras são um assunto fascinante, como nós já vimos no nosso primeiro vídeo. Vimos, né, um pouco sobre como elas moldaram a nossa história e influenciaram a nossa evolução. Há mais de 2000 anos, o galho de uma importante árvore foi cortado sob ordens de Ashoka, o Grande, o imperador da Índia. Disse que foi embaixo dessa mesma árvore que Buda alcançou a iluminação. Ashoka deu status de realeza ao galho e o plantou em um vaso de ouro. Essa história, baseada num poema épico Majavansha, a Grande Linhagem, uma tradução livre, fala da espécie de figueira que os cientistas chamam de Ficus religiosa, que nós falamos um pouco sobre ela no vídeo introdutório também. Mas essa figueira não é a única que existe. Existem mais de 750 espécies de figueiras, e quase nenhuma outra planta influenciou tanto a imaginação humana no transcorrer da história. As figueiras ocorrem em todos os continentes, com exceção da Antártida. A figueira, que é a que dá o nosso figo comestível, é a Ficus carica, e ela é a primeira planta descrita na Bíblia. Quando Adão se veste com suas folhas, ao notar que está nu, ele usa uma folha de uma figueira. As figueiras são normalmente árvores, embora algumas espécies não cresçam muito e permaneçam como arbustos. Outras são trepadeiras, como a Ficus pumila, havendo ainda algumas espécies rasteiras. Em todos os casos, elas são plantas lenhosas, muitas com caule de forma irregular ou escultural, com raízes adventícias e superficiais. A maioria das espécies da Ficus enterram as suas raízes abaixo da superfície, mas algumas preferem mostrá-la, formando grandes esculturas. Um exemplo são as figueiras estranguladoras, plantas extraordinárias que crescem a partir de sementes soltas por aves e outros animais no topo de outras árvores, e elas crescem em cima delas. Em seguida, após nascerem, elas lançam as suas raízes aéreas, que vão se tornando cada vez mais grossas em cima da árvore na qual ela está crescendo, até cobrir toda essa árvore que lhe serviu como anfitriã e chegar até o chão. Algumas vezes elas se tornam uma espécie de parasita, chegando a um tamanho tão grande que podem até mesmo matar a árvore que a invadiram. Não é à toa que ela é chamada de estranguladora. A pressão das suas raízes estrangula a árvore na qual ela está em cima. 2 países têm as figueiras estranguladoras nos seus brasões. Uma deles é a Indonésia, onde a árvore simboliza a unidade dentro da diversidade. Isso porque as raízes dessas árvores, elas despontam para fora vai descendo e se espalhando até o chão, e essa forma das raízes representa as inúmeras ilhas que compõem a nação. Outro lugar que também está as árvores estranguladoras no brasão é Barbados, a ilha de Barbados, que deve o seu nome à imagem que o explorador português Pedro Campos viu quando seu barco chegou à ilha em 1536. A embarcação passou por muitas figueiras estranguladoras que cresciam ao longo da costa, do tipo Ficus citrifolia. Era uma massa de raízes marrons e avermelhadas saindo dos galhos das árvores, como grandes mechas de pelos emaranhados. E foi por isso que Campos chamou aquela ilha de Barbados.
Mas as figueiras estranguladoras já haviam conquistado a mente humana há muito mais tempo. Budistas, hindus e janaístas têm venerado esta árvore por mais de 2 milênios. E vamos conhecer agora um pouquinho desse sistema único de reprodução dessas plantas. As plantas possuem um dos sistemas de reprodução mais curiosos da natureza. As suas flores elas ficam contidas dentro dos que é chamados cicônios, nome dado a uma estrutura carnosa que envolve as flores, como nesse exemplo aqui que vocês estão vendo, né? Essa estruturinha verde e marrom, ela engloba as flores ali dentro. As flores não são expostas. As flores elas não têm esse contato direto com o ambiente externo, de forma que o pólen delas não pode ser transmitido de uma planta a outra espontaneamente. Há uma série de espécies de vespas polinizadoras minúsculas que se aproveitam dessa proteção do cicônio para depositar os seus ovos ali. Lembrando, né, que o cicônio ele não é um fruto, ele é uma inflorescência, é um conjunto de flores que se abrem ali dentro. Então ele não é uma fruta propriamente dita. A relação mutualística entre figos e vespas que os polinizam é uma das mais fascinantes da natureza. A sua existência é tão entrelaçada que um não pode sobreviver sem o outro. As figueiras não podem se reproduzir se não houver vespas de figo do gênero Agonidae e vice-versa. Essas vespas também não vivem sem os figos. O ciclo reprodutivo da vespa do figo ocorre apenas dentro do figo. Os frutos de figos que nós conhecemos mudaram tanto devido à sua interação com as vespas do figo no decorrer de dezenas de milhares de anos de evolução, que hoje nós enxergamos essas flores como frutos. No entanto, o figo, né, como nós falamos, ele não é realmente uma fruta. Ele é só essa inflorescência que é invertida para dentro, que é um agrupamento de centenas de pequenas flores contidas em um caule bulboso. As flores produzem sementes internamente após serem polinizadas pelas vespas do figo. Em algum momento, os ancestrais das vespas de figueiras começaram a botar ovos nas flores das figueiras ancestrais. Acreditamos que essa inflorescência ainda estavam abertas, então elas poderiam ser polinizadas por vários insetos, diz o biólogo brasileiro Luciano Palmieri Rocha, especialista nesta relação da vespa figo. Ao longo de pelo menos 65 milhões de anos de evolução, a inflorescência do figo tornou-se um recinto isolado do mundo exterior, e apenas a vespa do figo foi capaz de penetrá-lo. Inicialmente, a vespa parasitou o figo, mas depois, por algum mecanismo evolutivo desconhecido, a planta acabou ajudando o parasitismo da vespa e fazendo com que ele fizesse parte do seu próprio ciclo reprodutivo, explica o biólogo brasileiro Luciano Palmieri. O ciclo de vida da vespa figo começa quando a vespa fêmea entra no figo. O figo ele é apenas uma urna que preserva e protege essas centenas de pequeninas flores. As flores abrem dentro desse receptáculo, por isso elas precisam de um processo especial para serem polinizadas. Elas não podem depender do vento ou das abelhas para transportar seu pólen, e é aí que entra essa vespa do figo. Dentro da figueira existem flores femininas e masculinas que se desenvolvem em momentos diferentes, em diferentes fases. Nós podemos chamar de fase A, ela vai ocorrer quando as flores femininas ainda não estão maduras. Logo, essas flores amadurecem e estão prontas para serem fertilizadas. Elas se tornam receptivas às vespas e liberam um perfume composto por uma grande quantidade de compostos voláteis, desencadeando a chamada fase B. Os cheiros eles são os sinais químicos que servem para atrair apenas as vespas específicas, que polinizam as flores daquela espécie de figo. Está tudo sincronizado, diz Palmieri. Cada recipiente de figo ele não é totalmente fechado. Ele possui um pequeno orifício chamado ostíolo, por onde a vespa fêmea penetra no interior desse figo. Ao fazer isso, essa fêmea perde as suas asas e as suas antenas se quebram, de modo que ela não pode sair mais do figo. A vespa põe os seus ovos e ela morre. A fêmea ela deve forçar o seu caminho para dentro do figo através do ostíolo. Depois disso,
é mais difícil para outras vespas entrarem, outros insetos, mas não é incomum, observa o biólogo. Uma vez dentro do figo, a vespa fêmea põe ovos em muitas das flores, mas não em todas. Ao mesmo tempo, elas fertilizam essas flores que elas não colocaram os ovos com pólen armazenado em uma bolsa que elas têm na parte inferior do tórax. As flores nas quais os ovos são colocados, agora elas passam por uma transformação para se tornarem o que é chamado galha, que são estruturas de tecido vegetal que a planta forma que envolve o inseto. E agora começa a fase C, que dura cerca de 2 a 3 meses. As flores que recebem pólen, mas nenhum ovo, vão formar sementes. As flores que recebem os ovos, elas vão ter formado as galhas e elas vão ser os viveiros, fornecer o alimento e o abrigo para essas larvas de vespas. A fase D, ela vai ocorrer no final dessa incubação larval. É também quando as flores masculinas começam a amadurecer, abrindo-se para expor os recipientes de pólen, conhecidos como anteras. A abertura das flores masculinas é sincronizada com o final do desenvolvimento larval. As primeiras vespas a sair das galhas são machos e elas não têm asas. E elas também têm olhos pequenos, reduzidos, mas elas têm mandíbulas grandes e fortes, diz Palmieri. Elas rastejam esses machos sobre as flores femininas até encontrarem as galhas contendo as fêmeas, as suas irmãs, agora prontas para saírem da galha. O macho penetra a fêmea ainda dentro da galha e a fertiliza. Depois de acasalar dessa maneira, os machos usam as suas mandíbulas para morder a parede do fígado. Morder a parede do fígado. Ó. Para morder a parede do figo. Eles então saem por esse buraco que eles fizeram e caem no chão e morrem. A fase D, ela termina quando as vespas fêmeas saem das suas galhas. À medida que elas rastejam em direção a esse buraco feito pelas vespas machos, elas também passam por cima das flores machos e enchem as suas bolsas com pólen, com o qual polinizam outras figueiras, diz Palmieri. Saindo do receptáculo pelo buraco feito pelos seus irmãos, as fêmeas fecundadas fogem em busca de outras figueiras para colocar os seus ovinhos e o ciclo recomeça. Então, essa é a chamada fase E, que é a dispersão de sementes. Vai se começar depois que o fruto cai. Mas a história das figueiras, ela não para aqui. E é interessante vocês pensarem, né, quando vocês estão comendo o frutinho do figo aí, que já teve lá dentro um mosquitinho, uma vespinha lá dentro. Ou pode ter ainda, dependendo da hora que você for comer o seu figo. Muito pelo contrário, né? A história das figueiras, no nosso próximo vídeo, nós vamos aprofundar nessa extraordinária planta que criou raiz em praticamente todos os mitos e religiões do mundo. E nós vamos conhecer algumas dessas histórias no nosso próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo aqui, não deixe de compartilhar ele com mais pessoas que adoram figo e que não sabiam que dentro tem mosquinha. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!